Falando em técnico, Jair Ventura sendo bastante cobrado no Santos, hein? Mencionado no Santos. No Conselho Gestor e aí vai estar em pauta a permanência dele. Chegou a esse ponto já, PVC? Já chegou a esse ponto. É mesmo? Hoje tinha matéria no site dizendo o UOL, tinha uma matéria falando sobre isso, sobre eu acabei de receber aqui também uma matéria falando sobre isso. Sério? Que aí é aquilo que a gente estava falando aqui no início. Fica já a especulação. Agora, muita especulação, né? Sim. 2 semanas atrás, tinha a crise do presidente com o Conselho Gestor, livrou muito a questão do Jair Ventura, porque o José Carlos Pérez teve um processo de impeachment que aconteceu em função dele não se reportar ao Conselho Gestor. Então ele tinha que se reportar ao Conselho Gestor. O Conselho Gestor foi para a reunião de segunda-feira, 3 semanas atrás, com a decisão de que não vai mexer no Jair Ventura. O Conselho Gestor definiu. Hoje não. Hoje o Conselho Gestor tem votos divididos. E o Santos é um clube hoje parlamentarista, ou seja, o presidente não toma decisão sozinho. Ele depende dos votos do Conselho Gestor para tomar a decisão. O próprio Jair falou ontem sobre o cargo dele, são 12 vitórias e 11 derrotas num período de 28 jogos. São muitas derrotas, embora tenha um patamar, um índice de vitórias, percentualmente, em relação ao número de jogos, parecido com o que ele tinha no Botafogo. No Botafogo ele ganhou menos de metade dos jogos no ano passado. E no Santos está acontecendo parecido. Só que a expectativa era, o Jair Ventura vai fazer o time jogar muito, ganhar jogos. E isso não está acontecendo. Vale lembrar que o Santos já está classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. E foi nisso que ele se apegou. E, inclusive na entrevista coletiva pós o jogo ontem, falou bastante sobre isso. Falou que o Palmeiras, por exemplo, teve o melhor aproveitamento no Campeonato Paulista e não ganhou. Ele falou, eu não tenho um excelente aproveitamento, mas eu tô bem no Campeonato Brasileiro, segundo ele, tá? Estou classificado em primeiro na Libertadores e estou classificado na Copa do Brasil. Agora, quando você perde para um time de terceira divisão, liga um sinal de alerta. Isso é normal. Agora, a diretoria também tem que fazer uma meia-culpa. Perdeu jogadores importantes como Lucas Lima, Ricardo Oliveira e não repôs a altura. Thiago Maia, Zeca, enfim. E não repôs a altura. Então, assim, há uma cobrança natural de um grande time como é o Santos, mas também esquecem de levar em consideração o material humano que deram ao Jair Ventura. Mas a vida, ele mesmo fala isso. Pergunta, você já sente o seu cargo ameaçado? Ele falou, antes mesmo de chegar aqui, eu já sabia que meu cargo estava ameaçado, porque a vida de treinador é essa. Então, assim, os dirigentes acham que a troca de treinador é a solução de todos os problemas. E foram eles que contrataram o Jair Ventura. Não, a solução de todos os problemas e não é. Entendeu? Claro. Assim, então, eu acho que tem que dar tempo ao tempo, um tempo de maturação ao trabalho, peças importantes. Ele, ontem, na hora da entrevista, tinha no nosso GC aí que o Santos estava atrás de um camisa 10. Sim. É raro, é difícil achar. Tá difícil achar. Tá difícil para quem tem dinheiro, imagina para quem não tem. Talvez a alternativa seja jogadores que funciona bastante isso no Brasil. Jogadores que estão encostados em alguns clubes, que vão para outros e arrebentam. Por exemplo, o Roger Guedes, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava encostado no Palmeiras e hoje é a sensação no Atlético. Só para citar um exemplo. E há pouco tempo estava indo para o forno. Talvez esse seja o melhor cenário para o Santos melhorar a qualidade do seu elenco. Essa vida de treinador aqui no Brasil não é fácil não, hein, Gamarra? Acho que em todo lado não é fácil. Nos outros países também, nos vizinhos aqui? É a mesma coisa. A grande solução dos presidentes ou do clube sempre é mudar o treinador. Aqui nos nossos vizinhos da América do Sul também? A mesma coisa. Lá no Paraguai, a rapaziada perde 2, 3 jogos, já começa a 3 jogos, o cargo já praticamente está à disposição. Já. Não é fácil. Você já teve alguma experiência como técnico? Pensa algum dia ser treinador? Não estou fora, não. Tá fora. Foi diretor do Rubio Inu com o Arce como técnico. Sim, como Arce como técnico, né? Mas você pretende continuar essa carreira como um gestor, um diretor de futebol, um coordenador técnico? Um coordenador pode ser, mas
Treinador, não, eu não gosto, não. Eu já olhei de todas as formas aí, eu acompanho os treinamentos, mas eu não encontro. Acha que não é a sua? Não é a minha mesmo. Muito bem. Campeonato Brasileiro. Vocês lembram ano passado, no primeiro turno incrível do Corinthians, que passou invicto e disparou? Esse ano tá assim não. Dá uma olhada aí na classificação do Campeonato Brasileiro. Tá bom, hein? Temos aí 6 rodadas. Daqui a pouco teremos Internacional e Chapecoense no Beira-Rio. Atlético líder com 13. Flamengo vice-líder com 11. Corinthians 11, Palmeiras 11. Flamengo ganha no saldo, ó. 6 de saldo, 5, Corinthians, Palmeiras.